Olá, eu sou Maria do Carmo Bittencourt, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, trabalho na Rede de Economia Solidária e Feminista e atuo basicamente com a militância feminista, as mulheres dentro da economia solidária. Hoje a gente vai falar sobre desigualdades sociais. Desigualdades sociais pensando nelas enquanto estruturas do capitalismo patriarcal e racista. Por que a gente trabalha com a ideia de que as desigualdades sociais são estruturantes do capitalismo? Porque o capitalismo se alimenta das desigualdades e as desigualdades se alimentam do sistema capitalista. Então a gente costuma dizer que a gente tem três marcadores, grandes marcadores sociais de desigualdade, que é a classe social, a raça e o gênero. Gênero aqui pensado enquanto não uma identidade de apresentação, mas enquanto um conceito que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, tá? Mas vocês vão pensar em gênero enquanto conceito social, não enquanto todas essas bobagens que estão aí na mídia de ideologia ou qualquer outra bobagem, tá? Gênero é conceito. As desigualdades, elas são estruturas e as estruturas são dependentes e ligadas entre si. Então eu não tenho uma desigualdade de gênero separada da condição de classe ou separada da condição racial das pessoas. Tu não separa isso, apesar de que para analisar a gente vai separar, a gente não separa isso quando estamos falando da vida real. A gente vai trabalhar com a ideia, com três marcadores de desigualdade. Classe social, que é dada pela estrutura econômica capitalista. Então, aqui a gente tem a história do capital. A raça, que é dada pela identidade social construída não por uma identidade biológica de cor de pele, mas é uma identidade social construída. E o gênero. Basicamente, também uma identidade social construída, só que aqui, a partir de uma identidade anterior, que seria biológica, de homem e mulher. E aí o gênero, nesse momento aqui, vai ser um gênero masculino e feminino. Então, gênero não é homem, não é mulher. Gênero é masculino e feminino. Quando a gente fala destes marcadores, vamos pensar no sistema capitalista que produz a diferença de classe social. Ou seja, vai produzir quem tem mais, quem é dono dos meios de produção, ou quem tem menos, quem precisa trabalhar e só tem o seu trabalho para viver. Então, ele divide as pessoas em classe social, como quem tem e quem não tem, quem precisa trabalhar para sobreviver, e aí eu posso ser bem remunerado pelo meu trabalho ou mal remunerado pelo meu trabalho. Mas eu preciso trabalhar para sobreviver, eu estou colocado dentro do que a gente vai chamar grandemente de classe dos trabalhadores. E se eu não preciso trabalhar para viver, se eu consigo viver do capital financeiro, de renda, da exploração do trabalho dos outros, aí sim eu sou um capitalista. Não confundam pessoas que ganham, às vezes, muito bem, mas isso pode ser muito temporário, porque na realidade ele também está sendo explorado. O que o capitalismo faz? Ele organiza as relações de trabalho e os valores do trabalho produtivo. E aqui, para o capitalismo, o único trabalho que tem valor é o trabalho da produção, é o trabalho onde ele vai dizer quanto custa as coisas e hierarquiza e coloca preço naquilo que a gente diz que são as pessoas, as coisas e a natureza. Por que a gente diz que o sistema capitalista coloca preço em tudo? Porque ele diz quanto as pessoas valem, tanto que a gente tem pessoas à venda, apesar de a gente dizer que não, mas não existe mais escravidão,
Vocês vão estar me dizendo agora, nesse momento, pensando, não tem mais escravidão. Eu vou dizer que sim, existe, inclusive no Brasil, o que a gente chama de trabalho similar ao escravo, e inclusive no Brasil, hoje, agora, muitas mulheres à venda, que têm seu valor dado pelo sistema capitalista de compra e venda. Ou seja, existem pessoas ainda, hoje, no século XXI, no mundo inteiro, que estão à venda. E a natureza, que é dela onde a gente retira a vida, também tem preço, também está à venda. A terra, a água e a vida, toda ela tem um preço dado pelo sistema capitalista. Vamos pensar no próximo marcador de desigualdade, que eu falei em marcador de desigualdade de gênero, que é o que a gente chama de sistema patriarcal. O sistema patriarcal é o sistema que trabalha com a ideia de dominância das mulheres e dominância do gênero feminino. Por que eu não vou trabalhar só com a ideia de que o sistema patriarcal diz que as mulheres são inferiores? Porque não só as mulheres estão marcadas pelo gênero feminino. Homens que se colocam enquanto reprodutores, homens trans, travestis, mulheres trans, todos eles vão estar, de alguma forma, marcados por este gênero e colocados, então, num nível de valoração diferente do que a gente coloca, do que o sistema patriarcal coloca os homens. Tá? O sistema é colocado para controlar o trabalho, o corpo e a vida das mulheres. Por isso que o sistema patriarcal se liga ao sistema capitalista, porque ele controla nosso trabalho. Ele não controla só o corpo, ele não controla só a saúde, ele não controla só a imagem das mulheres. Ele controla também o trabalho. Porque existe dentro do sistema capitalista ligado ao sistema patriarcal uma coisa que a gente chama de divisão sexual do trabalho. O patriarcado organiza a dominação das mulheres e do gênero feminino. Então, a gente diz que o patriarcado controla o trabalho, o corpo e a vida das mulheres e de quem se apresenta com uma identidade mais feminina, em diversos graus. Tá? Só que este controle não é um controle individual, como as pessoas costumam pensar, dos homens sobre as mulheres. Existe um controle individual, mas a base do controle é social e coletivo. Se dá através das leis, se dá através da cultura, se dá através de todo o sistema que está organizado para que as mulheres tenham um lugar de subjugação onde elas vão ser dominadas por algum representante do patriarcado, que muitas vezes pode até ser incorporado por uma outra mulher. Mas ela vai estar numa posição de dominação daquela mulher que está exercendo uma função que é uma função tida como função de mulher. O patriarcado é o patriarcado que separa o mundo público do mundo privado. E vai dizer que o mundo público é o mundo das masculinidades, é o mundo dos homens, e que o mundo privado é o mundo das mulheres. Por isso que o trabalho produtivo que pertence ao mundo público é um trabalho de homem. E o trabalho reprodutivo que pertence ao mundo privado, que reproduz a vida, que sustenta a vida, é o trabalho das mulheres. E este trabalho, mesmo que a gente tenha momentos em que as coisas se confundam e andem juntas, o trabalho produtivo e o trabalho dos homens é sempre mais valorado que o trabalho das mulheres. Isso está colocado tanto na quantidade de trabalho que as mulheres exercem, que é muito maior, mulheres trabalham de 2 a 2,5 vezes mais que homens, quanto nos salários recebidos. Quanto maior o cargo na hierarquia social, quanto mais intelectual ou bem valorizado no salário, no sistema capitalista for o trabalho das mulheres, mais diferença salarial ela vai ter dos homens. Porque o trabalho da mulher é basicamente um trabalho reprodutivo. E esse trabalho reprodutivo não é um trabalho que ela consiga dividir nem com os homens, nem com a sociedade, nem com o Estado. Este trabalho é um trabalho que é função das mulheres, isso
a gente diz que é, para além de cultural, é uma estrutura social que mantém o capitalismo funcionando do jeito que ele está. Por isso que se rebelar, reacordar como as coisas são em casa, no individual, no espaço de trabalho ou no espaço do seu grupo de economia solidária, também é começar a mudança. O patriarcado confere valor social e simbólico diferente para os homens e para as mulheres, hierarquiza e confere gênero às coisas e às pessoas, inclusive à natureza. Isso faz com que ajude nas diferenças do capitalismo. O outro grande marcador social com o qual a gente trabalha é a raça. Por que a gente diz que raça, racismo, preconceito está dentro desses grandes marcadores sociais? Porque o sistema de discriminação entre as pessoas, ele é identificado socialmente. E ele é identificado como quem pertence a uma raça superior ou quem pertence a uma raça inferior. Quem pertence a uma raça superior tem acesso a uma série de bens, serviços e vantagens sociais do que quem pertence a uma raça inferior. E isso serve ao sistema capitalista na reprodução do sistema, do próprio sistema, porque ele já consegue, no momento do nascimento, ele já separa as mulheres para o trabalho reprodutivo, trabalho não remunerado, os negros para estarem marcados como de classe social inferior e de quem vai ser a classe trabalhadora. Claro que tem gente que ascende, claro que tem mulher que sai desta redoma, porque as coisas não são fechadas e não são duras, elas são dinâmicas. Agora, a maioria das pessoas nasce com esse tipo de marcação, nasce com esse tipo de destino. E destino a gente bota entre aspas, porque a predestinação é social, ela não é mágica ou dada por uma condição biológica ou genética, como alguns querem dizer outros, tá? Então, o racismo e pertencer ou não a um grupo social ou a uma raça dá uma hierarquização social que é ligada às características físicas, psicológicas, morais e culturais do lugar social onde esta pessoa está, confere valor e identidade social. Só que isso é dinâmico, não é duro, mas as pessoas não podem deixar... Por que é um marcador social diferente do gênero? Porque depende de autoidentificação, sim, mas depende também do que alguns pesquisadores estão chamando de outra identificação, ou seja, depende do que a gente olha. E não é igual para todos os países no mundo ou mesmo para todos os lugares no Brasil. Só que quem sofre preconceito por ser negro, aqui em Porto Alegre sofre preconceito por ser negro na África do Sul ou na Europa. Então a gente vai dizer que as desigualdades, falando geral, são conceitos. E quando vocês tomarem um pouco mais de contato com os textos e os vídeos que a gente vai deixar marcado aqui, trabalhem com a ideia de que o que é um conceito quando eu falo de patriarcado, capitalismo, racismo. Eu estou falando de conceitos, ou seja, nomes que eu dou para explicar a realidade. Não é a realidade em si, é uma forma de a gente conseguir compreender o que está acontecendo no mundo, do porquê que eu estou nesta situação, do porquê que eu preciso trabalhar para sobreviver, do porquê que o meu trabalho não tem valor, do porquê que as mulheres têm que trabalhar 2, 3 vezes mais, do porquê que as pessoas negras não têm o mesmo acesso que os brancos a todo o hall de benefícios sociais. É uma forma de explicar o mundo. E com esta explicação eu consigo pensar formas de romper essas estruturas. A grande questão é essa, a gente precisa entender o que está acontecendo para conseguir reverter as estruturas. Então, quando a gente fala de estruturas, eu não estou falando de uma coisa imutável. Eu estou falando de coisas que são
mais difíceis de serem mudadas, que não são simples, mas que precisam estar sendo trabalhadas por vocês e estar sendo identificadas para que a gente consiga mudar. Se eu não questionar o mundo à minha volta, eu não vou conseguir fazer com que a mudança aconteça. Pensem que quando a gente está falando das estruturas, a gente está falando de coisas que são difíceis de serem mudadas, mas que não são impossíveis de serem mudadas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Marx, e que diz: tudo que é sólido desmancha no ar. Porque tudo que hoje me parece extremamente sólido, como na época que o Marx escreveu lá o Manifesto Comunista, há mais de um século, a nobreza parecia extremamente sólida e determinada, inclusive pelo local de nascimento das pessoas, se desmanchou no ar e acendeu uma nova classe social. Então, a mudança continua sendo possível, apesar do momento em que a gente está vivendo, onde parece que tudo que se construiu nos últimos 10 ou 15 anos está se desmanchando no ar. Eu acho que não. Eu acho que as coisas têm muitas possibilidades ainda que ficaram. E uma delas, para mim, certamente, é o feminismo e a economia solidária. Obrigada.